Boa noite. Marcos Valério, João Paulo Cunha e outros personagens do Mensalão já receberam a sentença, condenados. Os primeiros votos são do relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, que é o primeiro a falar nessa fase do julgamento. Cabe agora aos demais ministros seguirem ou não o voto do relator. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos tratar dessa etapa crucial do caso Mensalão, inclusive com a presença aqui na nossa bancada do jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Veja também outros assuntos importantes de hoje. Reportagem sobre as metas para a educação mostra a difícil tarefa de alfabetizar plenamente toda criança até 8 anos de idade. Novo advogado de Carlinhos Cachoeira diz que o cliente admite ter envolvimento com jogos ilegais. Policiais federais fazem operação padrão e travam rodovias, portos e aeroportos de todo o país. Julian Assange, criador do Wikileaks, recebe asilo político do Equador, mas Inglaterra ainda ameaça prendê-lo. O Jornal da Cultura desta quinta-feira tem a participação de Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, e, como já dissemos aqui, do jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. A noite começou tumultuada em São Paulo. Um vazamento de gás interditou uma área equivalente a um campo de futebol no centro da cidade. Nos arredores do Teatro Municipal, o fornecimento de gás foi suspenso e as pessoas deixaram prédios e comércios por precaução. A Comgás, companhia responsável pelo fornecimento de gás na capital, esclareceu que não há riscos de explosão. O metrô informou que a linha vermelha, que passa pelo centro de São Paulo, ligando as zonas leste e oeste, não foi atingida. Os terminais de ônibus também não foram afetados. O relator do processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, deu hoje o primeiro voto sobre os réus do julgamento e já pediu a condenação do deputado federal João Paulo Cunha, do publicitário Marcos Valério e dos sócios dele na agência SMPM. O julgamento começou com discussão. De um lado, o relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa. Vou seguir a mesma metodologia de julgar a ação penal por itens, de acordo com o formulado na denúncia. Do outro, o revisor do processo, o ministro Ricardo Lewandowski. Eu me oponho a essa metodologia, porque se nós adotarmos essa metodologia de votar por núcleo, estaremos adotando a ótica do Ministério Público e admitindo desde logo que existem núcleos. Isso é uma ofensa? Pois não. Não venha Vossa Excelência também me ofender. Olha. Todos os ministros votaram a favor de Barbosa e decidiram que cada um apresenta o voto da forma que escolher. O relator passou então para o primeiro item, desvio de recursos públicos, e pediu a condenação do deputado federal João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. João Paulo teria recebido R$50 mil de Marcos Valério e logo depois assinado um contrato de R$11 milhões com a agência do publicitário para prestação de serviços à Câmara. Eu condeno o réu João Paulo Cunha pela prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Condeno-o ainda por 2 crimes de peculato. Desviou recursos públicos de que tinha a posse em razão do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, em proveito dos réus Marcos Valério, Ramon Holebay e Cristiano Paz, e em proveito próprio. Barbosa também pediu a condenação de Marcos Valério e dos sócios Ramon Holebay e Cristiano Paz, que não teriam prestado o serviço para o qual foram contratados. Condeno ainda os réus Marcos Valério, Ramon Holebay e Cristiano Paz pela prática dos crimes de corrupção ativa e peculato. Professor Miguel Reale, alguma grande novidade nesse voto do relator? Na verdade, o relator impressiona com o seu voto, tendo em vista que ele fundamenta passo a passo a sua convicção em uns elementos mais variados, ou seja, em quebra de sigilo, em levantamento de pagamentos por via de cheque, em laudos do Tribunal de Contas, em laudos do Instituto de Criminalística e em prova testemunhal. Portanto, há um elenco de provas que ele vem
expondo paulatinamente e que impressiona pelo conjunto, pelo contexto, não é? Especialmente com relação a uma parte que eu mais assisti, com relação ao crime de corrupção passiva, não é? Esta relação com Marcos Valério, o recebimento, a ida de sua esposa, da esposa do João Paulo Cunha ao banco, a desculpa de que ela tinha ido lá para ver um problema de pagamento de televisão, e depois a mudança da versão, o reconhecimento de que ela recebeu o dinheiro através até de uma assinatura de recibo, a comprovação por quebra de sigilo bancário da entrada desse dinheiro na sua conta, a reunião no dia seguinte, a assinatura poucos dias depois de uma assessoria pela empresa de Marcos Valério de comunicação à Câmara, que se forma um conjunto que evidentemente não ficou numa retórica, foi efetivamente aos pontos demonstrativos da ocorrência desses fatos. Agora, o argumento da falta de provas, que ninguém será condenado por falta de provas, como dizem os advogados, pelo que o senhor está dizendo, então isso não se sustenta? Olha, pelo que eu pude examinar, e inclusive dos autos da CPI dos Correios, que eu examinei há algum tempo atrás, existem elementos de convicção muito seguros. As provas as próprias provas realizadas na CPI, os depoimentos da CPI, não são provas produzidas em juízo, mas são provas produzidas num ambiente em que havia a participação de todos os deputados. Depoimentos que eram televisionados, ou seja, não eram depoimentos em quatro paredes de uma delegacia de polícia. Além disso, há provas que não são provas testemunhais, consistentes. E a prova testemunhal também não é porque é prova testemunhal que deixa de... A maioria dos crimes vai encontrar, e a Maristela sabe bem disso, prova testemunhal. Se você vê um atropelamento, quem é que vai dizer se o sinal estava vermelho ou estava verde quando o carro ultrapassou? É uma testemunha. O que deve se fazer com cuidado é examinar se a testemunha tem algum comprometimento, se ela é fidedigna, se é uma testemunha surda que diz que ouviu alguma coisa, não dá, né? Mas, E a oitiva da testemunha é muito importante. Mas essa conversa de não tem prova, que os advogados têm feito lá no Supremo, é muito interessante, mas ela atinge mais justamente a população. Quer dizer, nós do direito sabemos que muitos crimes, eles não tem como provar. Não houve uma fotografia deles passando dinheiro, colocando num caixa 2. Então, o que se prova? O sintoma, né? A doença está ali, a gente não tem como provar, porque evidentemente são crimes cujas provas não existem, então a gente prova o sintoma. Havia dinheiro, para onde ele foi, quem recebeu, quanto foi, né? Agora eu gostaria... Porque a corrupção é um crime que normalmente se faz por detrás. É da natureza da prática desse Ninguém tira a senha para fazer... Nós fizeram uma carta, né? Por que iam carros fortes e levar dinheiro vivo para os hotéis, encontro nos hotéis com envelopes... Você tem os sintomas, né? Tudo estranho, Eu gostaria de saber de vocês aqui, antes para a gente partir para a próxima matéria, se essa exposição na mídia do Supremo ali, os advogados, os ministros falando, isso é bom ou ruim para o julgamento final? Olha, o problema todo é assim, a TV Justiça começa em 2002. Pode ser que ela tenha trazido benefícios de divulgação da justiça. Às vezes é difícil a população seguir aquela terminologia complicada. Por outro lado, ela pode ser prejudicial porque os ministros viram atores. Então, eles querem aparecer muitas vezes. É da condição humana, acontece até com eles, né? Deixa de ser só o juiz para ser também um ator de toda a tarde, né, no Supremo. Isso pode ser prejudicial. Olha, o julgamento do Mensalão será retomado na segunda-feira com o voto do revisor do processo, o ministro Ricardo Lewandowski. Um caso tão rumoroso quanto o do Mensalão foi o que envolveu o ex-presidente Fernando Collor, julgado por corrupção no STF depois de deixar o poder. Se você não sabe qual foi o resultado, o Jornal da Cultura explica.
Menos de 2 anos depois de eleito, Fernando Collor renunciou à presidência da República em meio a um processo de impeachment. Ele era acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema PC Farias, nome de seu tesoureiro de campanha. Nos anos seguintes, Collor enfrentou uma ação penal, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2004. O ex-presidente era acusado de corrupção passiva, que, segundo o Código Penal, é quando o funcionário público solicita ou recebe, para si ou para outros, vantagem indevida. Collor teria recebido dinheiro de PC Farias para favorecer empresas. A defesa argumentou que não havia relação entre os pagamentos e os atos no exercício da presidência. Os ministros do STF, na época, consideraram que não existiam provas suficientes e absolveram Collor. Dos que participaram do julgamento, apenas o ministro Celso de Mello continua no Supremo. Da estrutura e da forma. Pode ocorrer algo parecido com o que a gente acabou de ver? Não, e na verdade eu tento explicar agora o que aconteceu no caso do Collor. As provas eram absolutas no sentido de que dinheiro de contas fantasmas, dinheiro que o PC Farias arrecadava de muitas empresas, eram depositadas na conta de Ana Scioli, a secretária particular do Collor. E Ana Scioli pagava as contas pessoais, as despesas pessoais do Collor. Isso está comprovado, eu participei da elaboração da petição de impeachment. Onde foi o erro? Eu me lembro que na CPI do PC Farias, eu encontrei com o Alvarenga, eu fui lá para ajudar a fazer o relatório final da CPI, e ele insistia que bastava o presente, receber o presente. Eu disse, Alvarenga precisa, além disto, que recebe o presente para deixar de cumprir um ato de ofício ou cumprir um ato que não é de ofício, ou cumprir um ato que não deve ser cumprido. E ele, ali discutimos e tal. Passa o tempo, ele apresenta uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal e diz que o Collor recebeu esse dinheiro, mas não diz que recebeu esse dinheiro para deixar de fazer alguma coisa que deveria fazer ou fazer algo que não deveria fazer. Então ficou faltando uma parte. Só que existia essa omissão. Vou ser bem rápido. Qual era a omissão? O principal dever do presidente da República é zelar pela honestidade, pela moralidade da administração pública. E isso estava na petição de impeachment com grandes letras, grave omissão. O presidente recebeu esse dinheiro e deixou de cumprir com o seu importante dever de zelar pela moralidade administrativa. Não puseram isso? Erro técnico que levou à absolvição não é por falta de prova, não. É porque a denúncia estava errada. E o novo advogado de Carlinhos Cachoeira diz que seu cliente está mesmo envolvido com jogos ilegais. Nabor Bulhões substituiu o ex-ministro Márcio Tomás Bastos na defesa do contraventor. Em entrevista ao site G1, o alagoano Antônio Nabor Bulhões revelou uma mudança de rumo na defesa de Carlinhos Cachoeira, preso desde fevereiro, acusado de comandar um esquema de corrupção envolvendo políticos, policiais, empresários e a empreiteira Delta. Segundo Nabor Bulhões, seu cliente admite apenas a exploração de jogo ilegal, como os caça-níqueis. Quando o advogado era Márcio Tomás Bastos, nenhum crime foi admitido. Pela lei atual, o jogo de azar é considerado contravenção, punido geralmente com multas. Na proposta de reforma do Código Penal, o jogo ilegal passa a ser crime. Maristela, você dizia aqui que parece que alguns crimes não são tão condenáveis assim. É o caso aqui do Carlinhos Cachoeira, quando o advogado reconhece que ele não há uma tentativa, né, dos advogados de mostrar que não há crime, ou que é uma prática que nós podemos tolerar na sociedade, como, por exemplo, caixa 2, que hoje é tratado como se fosse a coisa mais simples, né? Quando, na verdade, é prática de crime. E também caça-níqueis, todas essas condutas são condutas tipificadas como crime. Então, há uma tentativa de... Porque todo mundo não, porque grande parte da sociedade pratica ou tolera, né? Então não é. A sociedade, o Poder Judiciário pode fechar os olhos, isso não é verdade. Veja a seguir a situação da escola básica no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre o tema é o secretário do Ministério da Educação, César Calegari.